terceiro episódio especial de Páscoa, logo depois da vinheta. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes do Pode a Sua Porta e nós estamos aonde? Aqui na sala VIP da Dentista Sua Porta para mais um Pode a Sua Porta. E hoje no especial de Páscoa, terceiro episódio, está imperdível. No primeiro dia nós já tivemos aqui o professor Hilton Gitz, que falou sobre a Páscoa judaica, Pessar, que está imperdível, não esquece de olhar ali. No segundo episódio foi com o grande Padre Oséias, que trouxe a Páscoa Católica. Olha, muitas coisas que eu não sabia, vale muito a pena assistir, que foi na quarta-feira. É um episódio antes desse aqui. E hoje nós temos aqui quem? Um pastor para falar sobre a Páscoa evangélica. Será que é tudo igual? Será que é diferente? Logo mais saberemos, porque antes eu tenho que agradecer a quem? Os nossos patrocinadores. Ubra Torres Vestibular 2026/2 é aonde? Na Ubra. A Ubra Torres tem mais de 10 cursos presenciais e vários EAD também semipresenciais. Só onde? Aqui na Ubra Torres, no www.ubra.br/vestibular. Faça a sua inscrição. Também tem que agradecer ao melhor mercado para o seu churrasco, o Mercado Polo. Um abração aí pro Diegão, pro Heron. Você quer um churrasco com a melhor carne do litoral? Onde é que é? No Mercado Polo. Olha, realmente é um mercado diferenciado e o açougue é imbatível. Pessoal, vale muito a pena você conferir ali no Mercado Polo, é fantástico. Tá aqui o QR Code, já segue lá para acompanhar todas as ofertas. E também não posso esquecer de agradecer o especial de Páscoa aqui, a pousada Brisa do Mar, uma pousada que fica bem próximo da praia. Ela é uma pousada também fora de série, fantástica. Então venha para a pousada Brisa do Mar, já segue lá porque eles sempre estão postando novidades e coisas diferenciadas. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Hoje me acompanha aqui o Anselmo, professor Anselmo. Obrigado, professor Anselmo. Por quê? Porque o terceiro episódio ele está imperdível. Por quê? É com um amigão meu de longa data. É assim, ó, foi meu colega na Ubra. Já fizemos muitas coisas juntos, né? Inclusive as últimas formaturas aqui da Ubra foi com esse homem aqui que é fora de série, um homem de Deus. Com vocês, meu querido amigo, pastor Elton Zilk. Bem-vindo, pastor. Oi, Diego. Eu até fiquei impactado com tantas coisas maravilhosas que tu falaste a meu respeito, né? Mas, de fato, eu e o Diego já temos uma história bem bonita em conjunto, né? Trabalhamos junto aqui já na Ubra Torres. Depois Deus foi nos encaminhando para outras frentes de trabalho que Ele tinha para nós. E como os desígnios de Deus são misteriosos para nós, né, Diego? Verdade. Ele resolveu nos chamar de volta, né, você para a direção, e agora, daqui uns dias, provavelmente eu devo estar assumindo a capelania aqui do campus da Ubra Torres, que para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande poder desenvolver esse ministério no meio dos estudantes, né? É um desafio, mas é uma oportunidade onde a gente pode levar a palavra, né? Consoladora, a palavra do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Então, é uma honra para mim, né, como pastor e como cristão. Então, é uma honra poder fazer esse trabalho, é um privilégio. E a gente sabe também que é um compromisso. Então, estou muito feliz em estar aqui e também ter a oportunidade, professor Diego, de falar sobre a Páscoa cristã, né, e sobre o que ela significa para nós cristãos. Perfeito. Ô, pastor Elton, passa as tuas credenciais. Porque assim, a primeira pergunta sempre do Pode a Sua Porta é o seguinte: quem é a pessoa da personalidade? Então, te apresenta aí para os nossos espectadores do Pode a Sua Porta. Sim. Enfim, vou falar um pouco da minha caminhada de titulação, né? Eu sou formado, então minha primeira formação superior é o bacharelado em teologia, que eu fiz no Seminário Concórdia, um curso muito bom, um curso muito denso.
que prepara muito bem. Então, realmente, depois que a gente acaba trilhando outros caminhos, conhecendo outras realidades, aí a gente consegue perceber a qualidade da formação que a gente teve no seminário onde eu fiz o bacharelado. Depois disso, eu acabei fazendo a licenciatura em História. Então, também foi um curso muito interessante, porque como foi feito numa instituição que questiona bastante os valores cristãos, né? Então, para mim foi interessante porque acabou, ao invés de balançar os meus valores enquanto cristão, ela reforçou, né? E foi bom eu conhecer os argumentos do outro lado. Então, isso foi bem interessante para eu sedimentar ainda mais as minhas convicções cristãs, né? Então, foi muito interessante, fiz essa licenciatura. E depois eu acabei, como a gente sempre fala, a gente planeja a vida, né, professor Diego? Mas é Deus que vai dirigindo, né? Então, eu acabei sendo convidado por uma série de situações da vida, né, a assumir um trabalho na área da gestão. Aí, óbvio, eu era formado, né, em teologia e licenciado em história, então eu não tinha formação em... Aí eu acabei buscando uma capacitação nessa área, eu fiz o planejamento de gestão estratégica, uma especialização. Depois eu fui chamado para assumir uma presidência de uma cooperativa. Então, óbvio, eu não tinha conhecimento, eu fiz uma gestão em cooperativas, uma outra especialização. E por fim eu ainda fui chamado para fazer o trabalho na educação à distância. Eu trabalhei bastante tempo na educação à distância, então eu fiz uma formação específica, também uma especialização nessa área. E, por último, eu acabei fazendo o mestrado na área da educação, que foi um período muito bom, assim, de crescimento, né, em matéria de conhecimento. E eu estudei a temática do envelhecimento humano, professor Diego, que foi muito interessante, né? Que realmente me deu uma visão e abriu a minha cabeça para uma série de situações que eu ainda não dominava, né? Dentro das áreas de trabalho que eu atuei. Então, essa é assim a minha formação, que se deu muito em função das necessidades que foram surgindo ao longo do meu ministério. Então, nesse tempo todo, eu atuei sempre como pastor, né? Eu estive em diferentes frentes, né, até atuando na gestão, mas eu nunca deixei de ser pastor. Eu me ordenei, eu fui ordenado, né? E sempre desenvolvi essas tarefas todas na qualidade de pastor, ou chamado, ou pastor comissionado. Então, eu sempre mantive o meu ministério ativo. Então, eu podia celebrar cultos, eu podia, né, celebrar casamentos, eu podia oficiar os sacramentos. Então, eu sempre estava apto a realizar todas essas cerimônias, né, dentro do rito luterano, que foi muito bom para mim, né? Perfeito. O pastor Elton, quero mandar um abraço aqui para quem está assistindo, especial para Simone, tua esposa, Exato, né? Um exato. beijão para ti, Simone. Isso. Para todos aqueles que estão sempre assistindo aqui o Pôde à Sua Porta, que realmente a gente fica muito contente com os comentários. Então, já quero te convidar aí, para você que não é inscrito no Pôde à Sua Porta, se inscreve aí, porque nós estamos aí avançando muito bem, né? Já chegamos a 350 mil visualizações. Imagina, é um número realmente muito expressivo. Então, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, curtir, nos ajuda, por favor, aí colocando um comentário, compartilhando, dando um like, porque isso aí ajuda muito ao YouTube entender que, por exemplo, essas entrevistas são importantes e daí nos ajuda a levar para mais pessoas. Então dá o like, curte, compartilha. Então assim, pastor, hoje é Sexta-feira Santa, um dia muito especial para todo cristão, né? E eu quero te perguntar o seguinte: já passou aqui um professor de história judaica, já passou aqui um padre católico, e agora você está entrando aqui um pastor evangélico. E a pergunta que eu te faço nessa Sexta-feira Santa é o seguinte: o que é a Páscoa para os evangélicos? O que é a
Páscoa, né? Tanto não só na igreja luterana, quanto em todas as igrejas evangélicas. Sim, professor. Parece uma pergunta simples, né? Mas é uma pergunta profunda, ainda mais para um pastor. Pastor, responde para nós. Lá. Sim, vamos procurar dar conta aí dessa resposta. Sexta-feira Santa, né? Ela é uma data assim muito marcante dentro da história da igreja, né? E dentro da igreja luterana, do ramo protestante, por uma série de razões históricas, a Sexta-feira Santa sempre acabou estando mais em evidência até do que a própria Páscoa, né? Isso é interessante a gente perceber isso. Como eu dizia, por uma série de razões, né? E tanto que quando nós organizamos as celebrações da Semana Santa, né, o grande destaque dentro das celebrações normalmente é ou a Quinta-feira Santa à noite, onde nós lembramos a instituição da Santa Ceia, né, ou a sexta-feira mesmo. Então, o povo realmente se mobiliza para participar das celebrações normalmente nesses dois eventos. E a Páscoa acaba ficando esvaziada. Não sei se é bem em função da questão do conhecimento, claro, porque a gente acaba tendo uma influência do feriado, então muitas vezes o povo acaba viajando, porque é uma data em que as pessoas gostam de estar com os familiares. Eu mesmo vou viajar para estar com a minha mãe, vou celebrar a Páscoa com ela, né? Então eu não estarei, né, na congregação onde eu congrego atualmente, mas também talvez seja um pouco por falta de percepção da importância do acontecimento da Páscoa, que é a celebração da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, para a fé cristã, né? Então, isso é uma realidade que a gente, né, constata e que a gente percebe que muitos líderes religiosos cristãos hoje têm se movimentado para deixar a Páscoa mais em evidência, né? E que a celebração da ressurreição de Jesus fique mais evidenciada e a importância dela, porque, professor Diego, assim, o grande ensinamento da fé cristã é a ressurreição. A ressurreição é a doutrina diferenciada, né, da nossa fé. E por isso a Páscoa se reveste de tamanha importância, porque justamente é no domingo de Páscoa que nós lembramos da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa fé. É vã a vossa fé. Ou seja, então todo o resto não teria sentido. E inclusive para nós cristãos, né, não teria sentido. Porque o sentido da nossa vida, ele se encontra na ressurreição. Lá nós encontramos o propósito. Porque a nossa esperança, enquanto cristãos, ela sempre aponta lá para frente, para o futuro. Ela sempre aponta para o reino dos céus, né? Então, o reino da terra não tem sentido se nós não estamos conectados com o reino dos céus, com o futuro, além da morte. Então, por isso a Páscoa é tão importante. E por isso que a gente precisa celebrar ela com tanto entusiasmo, com tanta alegria, né? Porque justamente ela vem trazer para nós um sentido maior para a nossa existência. Ô pastor, olha só, eu recebi aqui, né, a nossa última entrevista foi o Padre Oséias, foi muito legal, um abração Padre Oséias, né, um cara muito diferenciado, e ele trouxe aqui vários ritos que são muitas vezes culturais dentro da população do Brasil, mas muitas coisas eu não sabia. Né? Então ele trouxe, assim como também o professor Hilton Gitz, trouxe também muitas coisas dos ritos da Pessar que eu também não sabia, e realmente a gente começa a compreender muitas coisas. E
Eu perguntei para o padre Oséias sobre os ritos diferentes que ocorriam na Semana Santa da Igreja Católica. Ele passou sobre como é que numa semana antes que se antecedia ao domingo de Páscoa até chegar no ao domingo pascual. Uhum. E daí eu pergunto, dentro, por exemplo, da Igreja Luterana e das igrejas evangélicas como um todo, existem alguns ritos especiais, alguma coisa? Ou como tu falou, assim, o principal dia é a quinta-feira. Não, o principal é sexta, sábado, domingo. O que tem de diferentes ou dentro desses dias que tu poderia pontuar aí para nós? Não, as igrejas, professor Diego, assim, as igrejas protestantes do ramo histórico, elas têm a Semana Santa que começa já com o Domingo de Ramos. Então, o Domingo de Ramos, num primeiro momento, a gente, para quem olha de fora, acha que é porque os católicos eles exploram bem o Domingo de Ramos. Inclusive, eles fazem a procissão, né, antes da missa, tem a bênção dos ramos, o que é bem interessante, né? Em algumas igrejas protestantes está sendo resgatado esse movimento, né? Onde a gente então começa realmente a semana da paixão, ali no Domingo de Ramos. E depois, claro, tem a Quinta-feira Santa, para o protestantismo é muito importante por causa da instituição da Santa Ceia. Então, em algumas congregações, inclusive, se faz a celebração da ceia pascal, onde se procura rememorar os acontecimentos da saída do povo de Deus, né, que eram os hebreus, né, lá da escravidão egípcia, porque tem toda essa tipologia. Eu acredito que o rabino deve ter... O professor Hilton, ele explorou muito Isso, bacana justamente sobre isso, sobre as passagens, o que relembra. Isso. Porque hoje eles repetem nos ritos justamente para Isso. relembrar, que é a maior aula, uma das maiores aulas de história que existem, Isso. porque faz 3.500 anos que eles contam e... Isso aí. Então, essa repetição é muito importante justamente para a educação das novas gerações, por isso que eles acabam sempre repetindo de novo. E por isso a importância também nossa, enquanto cristãos, de trabalhar essas temáticas sempre. Mas então, na Quinta-feira Santa se faz essa celebração em algumas congregações justamente para que se tenha claro como o plano da salvação de Deus tem toda essa trajetória anterior com Moisés. Então a gente fala dessa tipologia. Então, assim como Moisés foi usado por Deus como um instrumento de salvação do povo hebreu da escravidão egípcia, assim Jesus ele é um tipo de Cristo, né? Então, melhor dizendo, Moisés é um tipo de Cristo. Então, até muitos falam em Jesus como o novo Moisés, né? Então, digamos, essa história ela se repete em Jesus, né? Quando Jesus então vem não para libertar, digamos, de um domínio político, né? De uma escravidão política, como muitos até pensavam naquela multidão lá do Domingo de Ramos. Mas Jesus vem libertar o ser humano da escravidão do pecado, né? Do egoísmo, da morte. Ele veio trazer perdão, vida e salvação. Ele veio instaurar um reino de paz. Então é uma outra dimensão muito mais profunda, né? Muito mais, digamos, existencial para nós realmente enquanto cristãos, né? Como eu sempre digo, que sempre nos conecta com a vida além túmulo, né? Lá no reino dos céus. Então isso em algumas congregações, essa cerimônia ocorre e ela é muito interessante para que o povo, as pessoas que participam, os fiéis, consigam fazer essa conexão, né, da Páscoa do Antigo Testamento para a Páscoa do Novo Testamento. Isso tem a ver também muito com o cordeiro, por exemplo. Por que é oferecido um cordeiro na ceia pascal? Justamente para nós lembrarmos que agora não há mais necessidade de fazer o sacrifício do cordeiro sem perfeito, porque o cordeiro sem defeito e sem mácula se ofereceu de uma vez por todas em Cristo Jesus, né? Então a gente celebra aquilo para a gente saber que hoje o sacrifício já foi feito por Cristo e ele é completo, não há necessidade de fazermos um novo sacrifício, né? Ele é um
um sacrifício pleno, né? E essa oferta é a oferta do perdão. Então Jesus, nesse sentido, ele nos torna perfeitos perante Deus, né? Como a gente precisa compreender, nós somos aceitos por Deus em perfeição. Então, se não fosse Jesus, aonde estaria a nossa perfeição? A nossa perfeição está em Cristo, né? Porque Ele nos concede o perdão. Então, através de Cristo, nós podemos ser aceitos por Deus e podemos estar na vida eterna. Então, nada nós podemos fazer. Cristo fez por nós. Então, isso é algo maravilhoso que a gente lembra, então, nessa celebração da Quinta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa, então, normalmente, né, a gente tem que cuidar muito as nomenclaturas que a gente usa, né? Então é um momento mais de introspecção, onde a gente lembra da morte de Jesus, né? Então até muitos celebrantes usam a roupa preta, né, em função do luto, né? Então existe todo esse momento onde a igreja como um todo morre com Jesus, né? Caminha com Jesus nesse sofrimento, nessas dores que são causadas pelos pecados cometidos por todas as pessoas e que Jesus carrega, né? E aí então a gente caminha com Ele nesse momento de dor, de aflição, de sofrimento. E isso faz com que Jesus consiga entender as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Então Ele passou por isso, então Ele se relaciona conosco nessa dimensão e Ele consegue nos compreender, né, dentro das nossas aflições diárias, dentro dos nossos sofrimentos, dentro das nossas dores. Então isso precisa ficar claro que o nosso Deus é um Deus encarnado e é um Deus que sabe o que é sofrer, conforme diz Isaías. Então isso é muito importante que a gente compreenda, né? E aí, então essa celebração, em muitas igrejas cristãs, ela acaba sendo o ápice, né? E como eu dizia antes, o ápice, sem a Páscoa não existiria, obviamente, né? Mas o ápice das celebrações cristãs, nós precisamos que seja a Páscoa, né? Que é a vitória da vida, né? É a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso que nós celebramos de forma mais efusiva na Páscoa, e a gente sempre se preocupa em que ali está o Evangelho, né, professor Diego? Ali está a graça, ali está a misericórdia, ali está o amor. É a vitória do amor sobre a morte, né? E isso vai acontecer sempre de novo, né? Mesmo que muitas vezes a gente ache que não, a gente desconfie que não, mas a gente precisa ter convicção disso, né? Deus, no seu tempo, na sua hora, no seu momento, na nossa vida diária, também vai fazer com que o amor vença, né? Que as tribulações passem, que a gente possa ter melhores dias, mas na fé a gente tem esses dias melhores prometidos e garantidos no reino celeste, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então isso é a doutrina diferenciada da fé cristã. E isso nós celebramos tão efusivamente na Páscoa. Então, por isso que as igrejas, digamos, do ramo protestante, e também a gente tem que reconhecer, o catolicismo também celebra a Páscoa, né, com bastante destaque, mas falando agora do ponto de vista protestante, que é o nosso foco, né, das evangélicas, sim, realmente a gente precisa dar destaque para todos esses momentos dentro da caminhada de Jesus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Ô pastor, olha só, quando a gente olha, por exemplo, para Jesus como uma chave interpretativa na Bíblia, inclusive às vezes no Velho Testamento, até ali em Gênesis, na verdade em Êxodo, quando fala dali de Moisés, das pragas do Egito, tudo isso a gente tem uma forma também didática enxergada dentro do cristianismo, né? Teria alguns pontos que poderiam ser, digamos, pontuados. Enquanto tu pensa aí para te me responder, eu quero te convidar para você que ainda não curtiu aí, curte a oportunidade para curtir, dá um like, né? Deixa um comentário aqui e se inscreva no nosso canal no Pode a Sua Porta. Agradecer também os nossos patrocinadores aqui, Ubra Torres, vestibular 2026/2 é na Ubra, no www.ubra.br/vestibular, Mercado
rede polo dos supermercados ali, então um churrasco espetacular, o melhor açougue do litoral é aqui no mercado da Rede Polo de Torres, e também a nossa pousada Brisa do Mar também é imperdível. Você que vem para Torres, você que tá assistindo o Pode a Sua Porta, tá fora de Torres, vai passar um final de semana aqui, vem ali na pousada Brisa do Mar, é só entra no Instagram, manda uma mensagem, olha, realmente vale muito a pena. E daí, pastor, como é que a gente pode ver Jesus como chave interpretativa dentro lá do Êxodo de Moisés? Tem alguma coisa que tu poderia pontuar para nós? Sim, talvez a gente pudesse refletir da seguinte forma, né? Os mandamentos de Deus, eles foram dados para que o povo hebreu, né? O povo do Antigo Testamento, que foi o povo escolhido, que a gente não sabe exatamente por que Deus escolheu os judeus, os hebreus, né? Mas foi um povo escolhido para que através dele... Era o povo da terceira divisão. Desculpe aos judeus que estão assistindo, mas era o povinho mais insignificante, né? E Deus foi lá e teve misericórdia de você, a partir de você. É bem isso. Então, o importante é que Deus se fez conhecer, né? Ele se fez conhecido. Então, os mandamentos, a gente pode dizer que eles foram dados para preservar a liberdade, né? Então, o povo hebreu ele foi liberto através do servo Moisés. E eles agora iam se constituir ainda mais enquanto nação na Terra Prometida. E eles agora tinham uma tarefa muito grande, eles teriam que construir a sua autonomia. E os mandamentos serviam, nesse sentido, para ajudá-los a melhor gerir as suas coisas, a sua vida, e essa liberdade e essa autonomia que Deus lhes deu, né? Então, os mandamentos, eles têm muito esse viés. Quando Jesus nos chama pela fé, professor Diego, de certa forma, uma das coisas mais bacanas que ele nos dá é a liberdade. Agora, aí que vem a grande questão. Como é que eu vou gerir essa liberdade enquanto cristão? Né? Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, eu, enquanto cristão, sou livre de tudo. E eu posso fazer tudo. Mas o que ele diz? Nem tudo me convém. Nem tudo convém. Então, fé cristã, professor Diego, ela precisa ser muito bem entendida. Ela não é um código de leis. Fé cristã é viver a partir do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas não é simples. Então, por isso que a gente precisa, assim, todos os dias do dom do Espírito de Deus, para que Ele nos ajude na nossa caminhada de fé e para que a gente saiba usar adequadamente essa liberdade que Deus nos dá para servir em amor. Então, nós estamos aqui, o propósito da nossa vida é o serviço em amor. E isso se renova na Páscoa cristã. Então, a minha vida tem um propósito aqui nesse mundo. E esse propósito se encontra ali, né? Então, eu preciso... claro que nós, como cristãos, caminhamos juntos, porque a fé não pode ser vivida isoladamente, né? A fé é algo pessoal, obviamente. Mas a vivência da fé é muito importante que ela seja vivida na comunhão, na comunidade, coletivamente. Porque aí a gente se ajuda. Eu sempre tenho na minha mente, professor Diego, uma passagem muito linda quando a gente sabe que o povo, né, hebreu lá do Antigo Testamento, eles iam uma vez, eles iam basicamente 3 vezes, mas algumas vezes a família ia junto até Jerusalém para as celebrações das festas. Jerusalém ficava no alto do monte. O povo tinha que, então, digamos, 30 quilômetros, 50, alguns eram mais perto, outros mais longe, mas imaginemos caminhar 100 quilômetros subindo. Lá tinham mulheres, tinham crianças, tinham idosos. Quem liderava esses caminhantes, ele tinha que se preocupar com todos eles. Ninguém podia ficar para trás. A igreja hoje é assim. A igreja caminha. A igreja viva, a igreja de Jesus, ela não pode deixar ninguém para trás. Ela não pode deixar um idoso para trás. Ela não pode deixar um deficiente para trás.
O amor não deixa ninguém para trás. Uma viúva, Exato. um órfão. Um órfão, exato. Né? Então a igreja hoje ela precisa ser uma igreja humilde e serviçal, né? Que se disponha realmente a carregar todos os seus junto nessa caminhada rumo ao reino dos céus. Isso nos enche de... É um privilégio, por um lado, por isso que eu digo, né? Mas isso nos enche de responsabilidade. Por isso, dentro do nosso ministério, enquanto pastores, né, que são consagrados e fiéis, a gente sempre está ali avaliando se nós estamos conseguindo, enquanto liderança cristã, fazer o nosso trabalho. E nesse sentido, claro que cada um tem a sua decisão pessoal, isso também não tem o que fazer, né? Jesus deixa isso muito claro na parábola do semeador, né? Muitos vão aceitar, mas, né, enfim, isso faz parte. Mas aquele remanescente que é de Deus, esse nós temos responsabilidade de carregar junto com a gente. É verdade. Quero, pastor, quero mandar um abraço aqui para o meu pastor presidente, pastor Samuel. Também um abraço, pastor Donald, pastor Luizão, que já veio aqui, fez um bate-papo muito bacana no podcast, pastor Gerson Guitz. Isso aí, né? Nosso colega. Um amigo muito querido, o pastor Vilhelm, pastor Anderson. Então, pessoas muito especiais, né? Então, o pastor Donald, eu já falei também, mas um abração para esses, que eles estão sempre assistindo e vendo aqui o Pôde a Sua Porta. O pastor Anderson, não posso esquecer dele. Então, assim, esses personagens, né, as pessoas que trabalham, por exemplo, o senhor é uma pessoa dedicada dentro do reino de Deus, né? Não é um profissional, a gente não chama, né, praticamente não é um profissional, mas é uma pessoa que é dedicada, tem aquele ministério, né, que é salvar almas, né, Sim. pastor, trazer para a luz. E é um trabalho que às vezes, assim, dentro em datas como, por exemplo, Natal e Páscoa, tem uma responsabilidade muito grande, porque a concorrência com o Papai Noel e com o Coelho da Páscoa é grande. Sim, né? E sim. as pessoas às vezes ficam preferindo, ou estão mais nas sombras do que praticamente ver a luz. E os homens de Deus, também como o Padre Oséias, o Padre Betinho, o Padre Leonir, que passaram aqui, né? São pessoas que têm que servir como luz para mostrar o que é a verdade, o que é Cristo no meio de tudo isso. Né? Esse é sempre um grande desafio, professor Diego, para nós, né, enquanto líderes, de pontuar, né? Sempre com muito jeito, com muito amor, com muito respeito, né? Mas a gente precisa fazer isso. Até é muito interessante esse final de semana passado, agora eu atendi, né, os irmãos lá de Cambará do Sul, e então nós tivemos um momento onde nós trabalhamos os símbolos da Páscoa com as crianças, né? Então ali a gente pôde conversar e pontuar para que elas tivessem a percepção qual é realmente a mais importante mensagem da Páscoa, né? E que é essa que faz a diferença. Sem, obviamente, a gente... Qual é a criança que não gosta do chocolate, né? Qual é a criança que não... Então a gente trabalha essas questões. Até adulto gosta, né, pastor? Até adulto gosta. Então a gente trabalha essas questões, mas sempre procurando pontuar e deixando assim clara a mensagem cristã, que é tão relevante para a vida de cada um de nós, porque é na conexão com o nosso Deus e Pai que nós encontramos realmente o sentido para a nossa vida, o propósito real para a nossa vida. E isso sim, professor Diego, todos nós, dentro da perspectiva teológica protestante, nós recebemos de Deus um chamado, né? Então, os chamados são diferentes, cada um tem a sua vocação, e às vezes é difícil a pessoa descobrir a sua vocação, mas ela precisa pensar, precisa refletir, precisa se autoconhecer para procurar nesse contato consigo mesmo e na relação com o seu Deus encontrar o seu caminho para o qual ele foi chamado. E óbvio, alguns recebem um chamado
digamos, específico, né, para a divulgação da palavra, né, que creio que eu sou um desses, né, que recebeu de Deus esse chamado especial para que eu fosse um pastor e atuasse dentro dessa perspectiva. Isso não me faz especial, isso não me faz melhor, isso não me faz, né, mas me enche de mais responsabilidade, mais compromisso, né? Porém, eu sou um pecador e eu preciso de Jesus como todas as pessoas, né? E enfim, né? Então, essa é a perspectiva que nos mantém, né? Ô pastor, escolhe uma passagem aí na Bíblia para nós fazer a leitura e eu vou te pedir para também fazer uma oração aí especial às pessoas que estão nos assistindo nessa Sexta-feira Santa. Uma mensagem que possa, né, servir aí de, digamos, de almofada para um coração que está meio triste. Então, coloca uma palavra assim, puxa uma palavra aí para nós. Também eu vou pedir uma mensagem e fechamos aí com uma oração. Vou te pedir isso aí. Sim. Esse desafio nessa Sexta-feira Santa. Bem tranquilo, professor Diego. Assim, ó, realmente, o nosso mundo, professor Diego, ele é repleto de pessoas cansadas e sobrecarregadas, como Jesus falou na sua passagem aqui entre nós física, né? E nós, de certa forma, somos privilegiados, né? Vamos dizer, do ponto de vista espiritual, porque nós conhecemos a Deus, conhecemos Jesus, conhecemos o plano da salvação. E talvez também no ponto de vista material, a gente, digamos, passa por dificuldades, passa por algumas, digamos assim, alguns descontroles, vez por outra, né? Porém, Deus tem zelado por nós. Mas é muito importante que a gente olhe para o lado e que a gente veja que tem pessoas realmente que estão afligidas espiritualmente porque não conhecem Jesus, não conhecem a mensagem cristã de forma mais clara e não vivem o consolo do perdão, da vida e da salvação. E isso deixa a pessoa completamente desnorteada, né? Porque ela não se equilibra emocionalmente e ela muitas vezes precisa de experiências extravagantes para encontrar um pouco de sentido e felicidade para a sua existência. Então ela se ilude com isso, e o que é uma tristeza, né, que eu muitas vezes percebo e vejo. E muitos também nossos irmãos sofrem penúrias materiais, que a gente não pode deixar de falar também, que também é um problema, né? Hoje, por exemplo, nesse contexto de guerra que a gente vive, né, quantas pessoas sofrem, né, no meio desse caos aonde enfim, temos dores, dificuldades e sofrimentos. Então, eu trago assim a passagem para servir de consolo, para servir de esperança, para servir de ânimo para todas as pessoas, independentemente de onde elas estão e em que contexto elas vivem. Uma palavra conhecida, que você sabe de cor, que eu sei de cor, que muitos sabem de cor, que é João 3,16, né? Que diz, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, como eu falava lá no começo, a Páscoa, ela nos conecta justamente com a vida pós-morte, né? E a vida terrena não tem sentido sem essa conexão. Então, por isso que a Páscoa é tão importante. A gente está aqui, mas, professor Diego, a gente olha para lá, né? Lá para frente. Lá está a nossa esperança. Só que a nossa por exemplo, espera, né? Ela não... Nós temos uma espera ativa enquanto igreja. Uma espera ativa, uma espera que faz, porque Deus sofre com o sofrimento, porque Deus é amor. E nós sofremos com o sofrimento. Nós não queremos o sofrimento, nós não queremos as dores, nós não queremos as dificuldades. A igreja não quer isso, por isso que a gente se movimenta sempre
para proporcionar alegria, para proporcionar paz, para proporcionar ânimo para as pessoas, né? E é isso que nós queremos fazer e é isso que nós lembramos na Páscoa. A Páscoa é a vitória da vida. Jesus se mostra vitorioso, né? A vitória do amor, a vitória da esperança. Então, que bonito a gente poder celebrar a Páscoa nesse sentido. Então, professor Diego, é uma alegria muito grande eu poder estar aqui, né? Poder falar um pouco sobre isso, de trazer essa palavra. Espero que a minha palavra possa servir de ânimo, de consolo, de esperança para as pessoas, né? E que essa palavra de João 3,16 seja uma palavra bonita, né? Para as pessoas buscarem sempre o fundamento da fé cristã em Jesus, né? Aquele que deu a sua vida, mas também ressuscitou. E oramos ao Senhor, então. Vamos lá, pastor. Querido Deus e amado Pai, antes de tudo nós te louvamos e te enaltecemos, porque tu és Deus Todo-Poderoso, mas também és Deus de amor. Muito obrigado que em Jesus Cristo tu te encarnaste e cumpriste com todo o plano da salvação. E aqui nos proporcionas a oportunidade de viver a fé através do teu chamado. Que o teu Santo Espírito, o Espírito Santo, que é Deus junto com o Pai e o Filho, atue no coração de cada um de nós e de toda a igreja. Que nós sejamos motivados e movimentados a levar essa mensagem de perdão dos pecados, de vida e salvação para todas as pessoas, para que assim todos encontrem um propósito maior na sua vida e possam viver para te servir, para te adorar e fazer isso das diferentes formas que tu propões na vida de cada um de nós. Isso, querido Deus, nós pedimos, agradecemos em Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, né? Assim, ó, realmente muito bom receber uma palavra, um conhecimento, né? E quero já, pessoal que está assistindo agora, no domingo de Páscoa nós temos o fechamento desse especial de Páscoa, que é com o professor Mário Sá. Então ele vem aqui dar um testemunho de um ateu, que era ateu, e depois hoje Deus transformou a vida dele e ele vem contar um pouquinho como é que foi e o que ele faz hoje. Então é bem bonito. Então eu te convido aí para acompanhar nesse domingo às 8 horas da noite, assim como eu também te convido para assistir os podcasts aqui especiais de Páscoa. Começou lá com o professor Hilton Gitz, fantástico, né? De história judaica, realmente fantástico mesmo. Muitas coisas, sabe, pastor, que ele trouxe que eu nunca tinha ouvido falar. Foi uma cultura maravilhosa, linda, vale muito a pena e nos ajuda a compreender também, como cristãos, muitas coisas que às vezes a gente não entende, às vezes na Bíblia, quando a gente entra em contato com, por exemplo, com o povo judeu, que no caso o professor Hilton veio realmente fantástico. Ele ficou de vir também, vai fazer um especial de Holocausto, que ele é especialista em Holocausto, vai vir outro podcast. Depois veio o Padre Oséias, olha, foi muito legal. O Padre Oséias veio aqui na quarta-feira, falou muitas coisas bacanas dentro da Páscoa Católica, também um episódio fantástico, não deixe de assistir. Agora aqui com o grande pastor Elton Zilke, e no domingo o especial de Páscoa aí com o professor Mário. Pastor Elton, eu louvo a Deus pela tua vida, muito obrigado por ter vindo aqui no Pôde à Sua Porta, nesse bate-papo especial. Eu te agradeço, muito obrigado pela tua presença aqui nesse capítulo especial. Muito obrigado, professor Diego, pela oportunidade que tu me deste de falar um pouco, né, sobre os fundamentos da fé cristã e essa perspectiva da Páscoa, né? Incentivar a todos a que assistam também realmente o podcast que será feito com o professor Mário. Eu conheço ele pela minha passagem em Gravataí, né? Então vai ser bem significativa essa palavra dele também. E, enfim, estamos aqui à disposição quando quiseres, de repente, conversar sobre algum outro assunto, né, que a gente tenha certo domínio. A gente está à disposição, professor Diego. Muito obrigado. Obrigado, pastor Elton. E, pessoal, finalizamos mais um. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixa um comentário aí, nos ajuda muito. Obrigado, Ubra Torres, obrigado, Rede Polo Supermercados e Pousada Brisa do Mar. São os nossos patrocinadores. Domingo tá imperdível.
não esquece, 8 horas da noite, nosso domingo especial. Por quê? Porque o Pôde à Sua Porta, ele é o podcast que leva esses bate-papos até você. Até a próxima aí. Tchau!